Olá galera, aqui com vocês Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia. Essa segunda videoaula é aquela na qual nós vamos falar com vocês sobre os pré-socráticos, os primeiros filósofos, aqueles que deram início ao pensamento racional, de uma forma mais, digamos assim, propriamente metódica. E os pré-socráticos são os pensadores que vão estar divididos aí em algumas escolas ocorrentes que vamos trabalhar com vocês nesta videoaula. Começamos então com os chamados filósofos jônicos. Filósofos jônicos são assim chamados porque são naturais de uma região da Grécia Antiga chamada de Jônia. Entre esses destacamos três grandes nomes. Gravem aí. São Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Esses três grandes pensadores vão buscar de uma forma monista, monos, quer dizer um, vocês sabem, um princípio que traduza a realidade, porque esse é o grande esforço dos pré-socráticos. Encontrar um princípio, encontrar uma razão que explique como é que a realidade surgiu e ela se mantém. Esses pré-socráticos, de um modo geral, são chamados de físicos porque eles buscam exatamente essa, digamos, physis, ou princípio da natureza. Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que são naturais da Jônia, especificamente de Mileto, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Cada um deles busca um princípio, e esse princípio, a arché em grego, Tales diz que é a água, porque tudo aquilo que existe tem na sua natureza água, os seres vivos principalmente. Aquilo que consumimos traz uma certa, digamos assim, umidade. A mulher, quando vai dar à luz à criança, a bolsa rompe e a água sai. Então, Anaximandro, seu aluno, já discorda, diz que esse princípio ele tem uma origem que é ilimitada e indeterminada. Ele chama isso de apeiron, seria um infinito. E Anaxímenes, por sua vez, vai dizer que esse princípio é o ar. A arché é o ar. Para Tales, essa arché é a água, para Anaximandro é o apeiron, é o infinito. E para Anaxímenes é o ar. Dessa mesma região da Jônia, surge um pensador que não é de Mileto, mas é da Jônia, Heráclito, da ilha de Éfeso. E Heráclito vai dar uma tematização àquilo que os três antecessores de Mileto, por isso Milésios, não conseguem dar. Que a natureza realmente sofre uma dinâmica, por isso que esses pensadores são mobilistas. Eles acreditam numa dinâmica até divina. Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito, todos eles jônicos, acreditam que esse princípio tem uma divindade, ele apresenta um caráter divino. Só que para Heráclito, o que acontece? Esse princípio, bem mais forte que os antecessores dele, ele passa por uma mudança, por um devir. Em grego você fala pantarrei, tudo escorre. Diz Heráclito que tudo muda. Um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. É um dos aforismos que vamos encontrar muito fortes de Heráclito. Pois de uma segunda vez, segundo Heráclito, nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Só que essas mudanças, ensina Heráclito, estão dentro de uma harmonia. Os contrários são harmônicos, diz Heráclito para a gente. Então, pessoal, na sequência temos os pitagóricos, que vão seguir o pensamento de Pitágoras, de Samos, que não nos deixa nada propriamente escrito, o que sabemos são os seus discípulos, os seus pensadores, Filolau, Árquitas, Alquimeão, entre outras matemáticas, Teone e Melissa. Os pitagóricos acreditam que existe um princípio, esse princípio é o número. Um número que pode ser par, segundo eles, imperfeito. Um número que pode ser ímpar, segundo eles, perfeito.
E dentro dessa dinâmica dos números, nós podemos compreender toda a realidade em que nós estamos. E segundo os pitagóricos, além disso, existe uma forma de você conseguir evitar aquilo que eles acreditam, que é uma constante transmigração das almas para este mundo, já que os pitagóricos sofrem uma certa influência do antigo orfismo, aquele mistério do qual falamos na primeira aula, de que as almas estão sempre migrando para este mundo. Os pitagóricos acreditam na transmigração das almas. Só que os pitagóricos também acreditam que o domínio da matemática, a compreensão dos números, que as formas geométricas atendem a uma lógica numérica, existem números que beiram a justiça, a perfeição, é o que vai permitir a que essas almas possam evoluir e não mais se render à subserviência dos corpos. Então, essa mesma visão que Heráclito vai ter de que existe uma alma, o Heráclito também acredita nessa questão de que a alma existe, mas ela é o fogo. O pré-socrático Heráclito, que vai ser tão importante na influência que ele exerce no pensamento de Platão, assim como os pitagóricos, porém, não vai ter essa visão que estes têm, os pitagóricos, de que a alma precisa encontrar nos números essa perfeição. Segundo os pitagóricos, galera, a questão dos números é tão importante porque até a própria concepção dos sons, da música, segundo eles, tem uma forte regência matemática. Se eu bato um martelo, se eu bato uma marreta, uma bigorna, por exemplo, esse som vai variar, dependendo do peso que essa marreta tem. E tudo isso pode ser traduzido em números. O peso que a marreta tem é traduzido em números. A corda do instrumento que eu vou tocar, quanto mais extensa, isso vai interferir no som que eu vou emitir. Então, na contagem do tempo, os fenômenos climáticos que acontecem dentro de uma dinâmica temporal, tudo que existe, os pitagóricos acreditam que atende assim a uma lógica matemática, ok? Principalmente o que eles chamam de triângulo perfeito. O tetraectes é o triângulo que se aproxima do número 10, numa sequência de 4 para cima. 4, 3, 2, 1, fechando assim um triângulo onde cada aresta tem 4 lados. A própria concepção do Teorema de Pitágoras prenuncia esse esforço matemático de uma melhor compreensão do universo, de tudo que existe, da physis. Na sequência, pessoal, temos os pensadores eleatas, dos quais Parmênides e Zenão são os grandes nomes. Os eleatas acreditam perfeitamente que o movimento é uma ilusão, a divisibilidade é uma ilusão, a multiplicação é uma ilusão. O ser é e ponto final. O ser existe. E o não ser é uma coisa que não pode nem ser pensada. Portanto, o não ser não existe. Segundo os eleatas, o foco, o princípio é o ser. Até mesmo com o caráter divino, mas um ser que é eterno, um ser que é indivisível, um ser que prevalece. Então, os eleatas acreditam nessa imutabilidade da nossa realidade. E Parmênides vai ter assim uma influência gigantesca em Platão também, na definição que este vai ter de sua teoria das ideias, na qual o mundo inteligível, que é perfeito, ele copia na concepção de Parmênides. E por fim, pessoal, temos os pensadores atomistas. Os atomistas, dos quais Leucipo e Demócrito são os grandes referenciais. Tudo que existe tem como princípio os átomos, a unidade que é indivisível da matéria. Entre esses átomos até pode existir um vácuo, um espaço, no qual eles colidem, no qual eles se chocam e vão dar origem à natureza. Então, todos esses pensadores
vão convergir na perspectiva de que a natureza, a physis, por isso físicos, tem uma origem. E dentro dessa sua origem, o esforço maior é encontrar esse princípio, essa arqué. Esse princípio do que tudo provém e ao que tudo se resolve. Esse princípio de que tudo pode até sofrer mudanças em suas formas, mas mantendo a essência. Então, pessoal, repetindo e resumindo, os primeiros pensadores que são gregos, que aparecem aí nas ilhas gregas, entre os séculos 7 e 6 a.C., são pensadores chamados de naturalistas ou de físicos e também pré-socráticos, só lembrando, que não são pré-socráticos porque surgem antes do Sócrates, necessariamente. Alguns até conviveram com Sócrates. Houve alguns deles que até morreram depois do Sócrates. Mas são pensadores que estão preocupados em entender a origem de como a natureza, a física surgiu. Então, pessoal, no mais é isso, tá? Bons estudos e forte abraço. E até a próxima videoaula.